Mais de 40 mil pessoas vivem em favelas em Ribeirão. Amantes de cinema trocam as telonas pelas redes de streaming. Chances de infarto aumentam em mulheres após a menopausa. E na entrevista de hoje, o especialista fala sobre o estilo de vida vegetariano. Começa agora o Jornal da Barão. Ribeirão Preto possui cerca de 40 mil pessoas que vivem em favelas. Segundo a prefeitura, a estimativa é de 96 comunidades. Mas os líderes comunitários falam em mais de 100. Acompanhe agora na matéria de Gleice Lira. Aurora enfrenta todos os dias dificuldades com o transporte urbano, já que mora em um bairro afastado de Ribeirão Preto. E pior, o acesso à saúde e à educação, segundo ela, são precários. O posto de saúde aqui é o seguinte, quando você precisa de uma consulta, você não consegue. Eu faz 2 anos que eu estou tentando marcar uma consulta com um encaminhamento com um ortopedista e não consigo. Eu preciso fazer uma cirurgia e não consigo. Remédio, se você procura, você não acha. Nem remédio de pressão que é barato, você não consegue achar mais. A ausência do poder público é visível e marcante na vida dos moradores. E o transporte não passa no horário certo, quando passa, passa lotado. Tem uns que passam, não para porque está muito cheio. O presidente da Câmara de Ribeirão Preto, Lincoln Fernandes, reconhece que há um atrito entre os poderes legislativo e executivo e como isso prejudica o avanço de políticas públicas para aumentar o número de moradias na cidade. A prefeitura teve uma complacência muito grande ao longo de décadas. Nós chegamos a quase 100 favelas em Ribeirão Preto. Constroem-se condomínios, novos bairros nascem, novos bairros chegam, mas o número de comunidades, o número de favelas continua igual. Agora, soma-se os problemas. A prefeitura não evita invasões e não constrói casa para a população de baixa renda, é óbvio que o número de favelas tende a aumentar ainda mais. Enquanto o poder público discute, quem aguarda por melhores condições de moradia é a população. É porque não tem condições de comprar casa própria, né? São as pessoas pobres, humildes, não têm condições de ter a casa própria. Em nota, a Prefeitura disse que está desenvolvendo ações de regularização fundiária, ampliação de programas de habitação e interesse social, coibindo novas invasões. Com o avanço da internet e novas tecnologias, os filmes ganharam um novo espaço e conquistam cada vez mais adeptos. Com tantas plataformas de rede de streaming disponíveis, cinéfilos trocam o cinema pela comodidade de assistir os filmes em casa. Veja na reportagem de Leandro Isaac. Tatiane, há algum tempo, trocou as salas de cinema pelo sofá da casa dela. A facilidade de acesso aos filmes a qualquer hora via streaming é apenas uma das vantagens para ela. Bom, eu prefiro via streaming porque, não só pelo fato de estar num conforto, assim, entre aspas, dentro de casa, mas porque às vezes o cinema não me proporciona o que eu posso ter dentro de casa. Por exemplo, pausar, poder ir no banheiro, fazer uma pipoca. Às vezes eu não quero comer pipoca, eu faço alguma coisa diferente. Então, é um pouco disso. E também porque nem todo filme acaba me agradando muito pra assistir no cinema. Às vezes eu prefiro assistir em casa, um filme de ação, às vezes poder comentar, coisas nesse sentido, assim. Pra mim acaba sendo um pouco melhor. E às vezes no cinema você se sente meio incomodado. Às vezes você é uma cena específica e alguém vai e comenta. E aquilo te tira um pouco do foco. Então eu prefiro assistir em casa. Uma pesquisa realizada pela Ampere em 2019 mostrou que as plataformas digitais de streaming como a Netflix faturou cerca de 46 bilhões de reais este ano. Já as salas de cinema vêm faturado no mínimo 40 bilhões no mesmo período. Para esse professor, o crescimento do setor de audiovisual via streaming cresce porque o hábito do telespectador mudou. Segundo ele, a tecnologia trouxe facilidades, como consumir um produto a qualquer hora e em qualquer lugar. Isso é uma discussão que está ocorrendo agora, porque o hábito do espectador está mudando, né? A maneira de consumir esses produtos, seja filme, série, documentário, ele é um risco que existe, inclusive no caso da plataforma Netflix, ela chegou ainda
a discutir se ela ia montar salas de cinema ou não, né? Até agora ela não entrou nesse negócio e aí, de certa maneira, a gente vê sim um esvaziamento das salas por conta disso. Tatiane acredita ainda que, devido ao tempo limitado das pessoas, elas acabam preferindo aderir à plataforma digital do que enfrentar as grandes filas do cinema. E tem ainda a questão financeira. Primeiro, eu acho que é por uma questão familiar, assim. Não digo nem um contexto familiar, mas as pessoas acabam preferindo ver em casa pela correria do dia a dia. Então, você trabalha, por exemplo, quem trabalha de manhã e estuda à noite, ou quem trabalha em grandes empresas, tem aquela loucura, aquele batidão. A pessoa acaba preferindo assistir em casa justamente por isso, porque o cinema, para você chegar nele, os cinemas de Ribeirão Preto são dentro de shoppings. Então você já enfrenta a fila, você já enfrenta a multidão, não é desvalorizando o valor do ingresso que paga o cinema, que paga a limpeza, paga as pessoas que fizeram o filme, enfim. É a questão de que acaba sendo um pouco mais caro. Você paga um preço que às vezes você pagaria em outra coisa, numa situação mais... preciso disso, então se eu tô apertada, eu não vou no cinema, eu vou precisar pagar uma conta, por exemplo. Então, a nossa casa proporciona isso, né? O streaming proporciona isso. Então, você tá dentro do seu conforto e não precisar gastar com outras coisas. Apesar de toda essa mudança de comportamento, Cid acredita que as salas de cinema nunca vão acabar, mas que vão se tornar algo mais específico, apenas para algumas pessoas. Primeiro é a facilidade, né? O barateamento do custo de você ter que ir na sala, se mobilizar, programar sua vida, né, para obedecer aquele horário que o cinema te impõe, né? Isso já caiu por terra, né? Na era da nuvem não é assim, né? O on demand você escolhe quando vai ser, o que vai ser, quanto tempo você vai consumir aquilo, então isso eu acho que não tem retorno, né? Não é que vai deixar de existir a sala, mas ela vai ser segmentada, vai ser um tipo de produto, um serviço segmentado para pessoas que realmente gostam da experiência de estar na sala de cinema. No próximo bloco você vai saber por que as mulheres após a menopausa sofrem mais infartos. Vamos falar também sobre o estilo de vida vegetariano na entrevista de estúdio de hoje. Não saia daí, a gente volta daqui a pouco. Chega mais, a geração dos inquietos, vamos empoderar desse universo. Sem pressão, sem preconceito, o mundo é sua casa, bate no peito. Desenha, escreve, ensina e cura. Se não for assim, não há glória. Há poucos passos de entrar pra história. Vida nova, nova dimensão. Seja sua melhor versão. Processo Seletivo 2019 Barão de Mauá. Inscreva-se barãodemauá.br. Mais de 270 mil pessoas já receberam a vacina contra a gripe na região de Ribeirão Preto. O público-alvo é formado por crianças de 6 meses a 6 anos, gestantes, profissionais da área da saúde e da educação de redes públicas e privadas, idosos e pacientes crônicos. A meta da campanha é aplicar a medicação em 90% da população, e para isso ainda faltam 121 mil pessoas. 30% das pessoas que sofrem infarto são do sexo feminino. No Brasil, mais de 200 mulheres morrem por dia vítimas de infarto. Veja na reportagem de Natália Bove. Odete sempre se alimentou bem, praticava atividades físicas, não comia frituras e nem alimentos gordurosos. Ela nunca imaginou que faria parte da estatística de mulheres que sofreram infarto. O infarto foi em 2016, janeiro de 2016. Antes de sofrer o infarto, eu tinha feito uma angioplastia em 2015, em setembro de 2015. Eu estava com 99% de uma artéria obstruída. Aí eu fiz angioplastia, correu tudo bem. Quando foi em janeiro, esse stand fechou. Colocou um stand, e o stand fechou, aí foi quando eu infartei. Hoje, com 60 anos, Odete nunca entendeu por que infartou, já que sempre teve uma vida saudável e não se enquadrava nos fatores de risco, como tabagismo, sedentarismo e alcoolismo. Eu questionei o médico que me atendeu, o cardiologista, da primeira vez, quais eram as causas que levavam a pessoa a ter um problema assim. Aí ele foi falando, falou, só que você não se enquadra em nenhuma desses, né, que é sedentarismo, é tabagismo, é alcoolismo, a alimentação, né?
fator hereditário, que eu não sei se pode ser, mas assim, só se for muito dos meus bisavós, que meus pais não tinham nenhum problema de coração, nem de colesterol elevado. No Brasil, mais de 200 mulheres morrem por dia vítimas de infarto. Segundo a Organização Mundial de Saúde, as doenças cardiovasculares são responsáveis por 1/3 de todas as mortes de mulheres no mundo, o que equivale a 6,5 milhões de óbitos por ano. Esse cardiologista ressalta ainda que com a chegada da menopausa, os riscos de infarto e cirurgias cardíacas aumentam em 30%. Então, a menopausa como um todo ela gera muito estresse metabólico nas mulheres. Então, a mudança hormonal, a queda principalmente de estrógeno e progesterona, faz com que todo o metabolismo da mulher fique alterado, tá? Essa alteração, por si, já pode gerar hipertensão, diabetes, problemas de colesterol. Então, tudo isso já é um auxílio enorme e um aumento enorme para o infarto em si. Porém, além disso, além desse estresse metabólico, dessas outras alterações, a queda hormonal também faz com que o nível de cálcio da mulher oscile de forma agressiva, aumentando a formação de placa, aumentando outros fatores que podem gerar problemas. Além disso, o próprio cansaço que a mulher já sente, então até mesmo as partes comportamentais da mulher se modificam. Isso também associa a sedentarismo e outros riscos aí, e aumenta ainda mais o risco de infarto. Os principais sinais de alerta estão no colesterol. O bom, HDL, deve estar acima de 50. O mau, LDL, abaixo de 100. E a pressão arterial não deve passar de 12/8. Sempre que o paciente vem e faz os exames de rotina, a gente sempre testa colesterol, glicemia, está sempre vendo se tem alguma alteração. Conforme a gente controla esses fatores de risco, o risco geral do infarto cai muito. Então, o que é mais importante, que a gente sempre preza muito na medicina, é sempre isso: manter o máximo possível de prevenção, ao invés de tentar resolver o problema na hora. Odete mudou a rotina depois do susto que passou. Ela ainda tem medo, mas isso nunca a impediu de tocar a vida, mesmo que de outra maneira. Você fica mais cautelosa, né? Você fica mais insegura. A princípio, eu ficava com muito medo, qualquer dorzinha que eu sentia, eu já corria para o médico. Aí ele falava que não é isso, né? Não tem nada a ver, não é assim, você sabe que é infarto, você já sofreu, né? Então não é assim, né? Aí depois, com o tempo, você vai ficando, né, mais tranquila, né? Mas você ainda tem um pouco de insegurança, às vezes, de viajar sozinha, né, depende de uma viagem muito longa. Você fala, e se eu passar mal, né, na estrada, e aí como é que vai ser, né? Então, muda bastante coisa, assim. Tem as limitações também, né? Você não pode pegar muito peso, assim, a alimentação tem que ser mais ainda, né, controlada. Então, aí, né, muda bem a vida da gente. No Brasil, a população que adere ao estilo de vida vegetariano já passa dos 30 milhões de pessoas. E segundo uma pesquisa do Datafolha de 2017, 63% dos brasileiros gostariam de reduzir o consumo de carne. Para falar mais sobre esse assunto, a nossa repórter Bianca Colucci conversou com um especialista. O nutricionista Fernando Peixoto está no estúdio para responder algumas perguntas. Muito obrigada, Fernando, pela presença. Obrigado, Bianca, eu que agradeço. Fernando, como se inicia a mudança para uma dieta vegetariana? Então, Bianca, é muito importante essa pergunta, né? Porque hoje em dia nós temos várias pessoas que veem na internet ou veem na mídia essa questão de se tornar vegetariano, vegano, né? E a pessoa tem que entender que isso é uma opção, é uma escolha de vida, é uma questão cultural, filosófica, mas ela tem que se programar. Então a iniciação para uma dieta vegetariana, ela depende de toda uma programação, onde ela precisa minimamente adquirir os conhecimentos necessários para ela conseguir fazer as mudanças alimentares adequadas para a vida dela. Para que assim, essa transição da dieta onívora, né, que a gente fala, que as pessoas que comem carne, para comer só alimentos à base de vegetal, ela não seja tão custosa, né, ela não seja tão dificultosa, porque a pessoa já se muniu de conhecimentos prévios. Então é isso que a gente indica, né? Se muna de conhecimentos e faça a transição, para que seja feita da melhor forma possível. Certo.
Qual seria a melhor recomendação para os adeptos a esse estilo? Então, a melhor recomendação que a gente fala para todas as pessoas, independente de sexo, idade, filosofias, religião, crença, é buscar uma ajuda profissional. Porque, assim como outras dietas, não só a vegetariana, né? Uma dieta hiperproteica para quem faz atividade física, uma dieta para quem tem alguma doença específica, ou a dieta vegetariana, ela precisa ser orientada para que ela seja feita de forma adequada e a pessoa tenha saúde. Então, busque ajuda profissional, busque o seu médico para fazer um check-up, para ver se a sua saúde está em dia, e depois busque o nutricionista, porque ele é o profissional qualificado para fazer o cálculo dietético, para que a sua alimentação, independente de qual seja, inclusive vegetariana, forneça todos os nutrientes que o seu corpo precisa por dia. Você acredita que o estilo de vida vegetariano é melhor ou mais saudável do que a alimentação comum? Essa questão, Bianca, é muito importante, porque a gente vê muito nas mídias, nas redes sociais, na internet, na televisão, essa polêmica, né? Vegetariano faz bem para a saúde, alimentação vegetariana não faz. Não tem nenhum estudo que mostre que a alimentação vegetariana possa causar algum dano para a saúde das pessoas. Pelo contrário, muitos estudos mostram que quem é adepto desse estilo de vida, dessa alimentação, pode até ter certos benefícios em comparação com a população que consome muita carne. Mas o que eu gostaria de frisar aqui é: não significa que as pessoas que comem carne estão fazendo errado, né? A gente tem sempre que focar. A alimentação, ela tem que ser equilibrada e balanceada, seja qual for o estilo. Se a pessoa come carne, ela tem que ter uma alimentação balanceada, que ela vai ter saúde. Se a pessoa é vegetariana, que ela come só vegetais, ela também tem que ter uma alimentação balanceada, que vai fazer bem para a saúde dela. Por isso que a gente volta lá nas primeiras perguntas. Tem que buscar ajuda profissional para ela conseguir garantir que a saúde dela não vai ser comprometida, né? Certo. Existe algum grupo de pessoa que não pode ser adepta a esse estilo de vida vegetariano? Atualmente, depois de muitos estudos, muitas pesquisas, a gente tem a Sociedade Brasileira Vegetariana, que publica bastante sobre o assunto. Inclusive, se alguém quiser entrar lá no site da Sociedade Brasileira Vegetariana e pesquisar mais, alguém que tiver dúvidas, é muito fácil, só colocar lá no Google. E não tem grupo, inclusive para crianças, eu acho que eu gostaria de frisar isso, que é muito importante. Meu filho pode ser vegetariano porque o pai e a mãe é vegetariano? Pode, né? Até os 6 meses a criança ela vai receber o aleitamento materno. O leite materno vai fornecer todos os nutrientes que a criança precisa. E após os 6 meses, ela vai receber uma suplementação, se for necessário, assim como as outras crianças também recebem. Então tem um mito aí que fala que a criança vegetariana vai precisar suplementar ferro, vitamina B12, cálcio. Precisa, só que a criança que não é vegetariana, o Ministério da Saúde também recomenda que tenha uma suplementação, caso exista alguma deficiência, e alguns nutrientes têm a suplementação obrigatória até 2 anos, como por exemplo ferro, né? Então assim, qualquer faixa etária, a gente só tem algum cuidado, por exemplo, se a pessoa tem alguma doença que compromete a saúde dela, e ela não está conseguindo ter um controle alimentar adequado, uma ingestão de alimento adequado. Vamos pegar aí um cenário de um idoso, por exemplo, né, que tem uma dificuldade de alimentação. Pode ser que a alimentação vegetariana não consiga suprir todas as necessidades nutricionais dessa pessoa. E aí a gente tem que abrir algumas exceções, né? Ele vai ter que comer alguma coisa à base de carne, por exemplo. Mas de modo geral, sem ser nada específico, todos os grupos, as faixas etárias podem ter uma alimentação vegetariana. Certo. O vegetariano precisa fazer mais exercício do que uma pessoa que tenha alimentação comum, tradicional? Isso daí é um mito, né? Não é porque a pessoa ela só come vegetais que ela precisa se exercitar mais, né? O que forma os nossos músculos são as proteínas. Nós temos nas proteínas animais o que a gente chama de proteína completa, né? Que tem todos os aminoácidos que o nosso corpo precisa. Os alimentos vegetais já não têm essas proteínas completas sozinho, a gente tem que juntar um vegetal com o outro. No entanto, se a pessoa fizer um acompanhamento dietético, comer direitinho, ela vai conseguir ter a mesma quantidade de proteína que uma alimentação à base de carne fornece. Dessa maneira, ela não precisa fazer mais ou menos exercício que a pessoa que come carne. Ela vai fazer a mesma quantidade de exercício. Assim como tem pessoas que comem carne e não fazem exercício e também não têm uma saúde adequada, né? Sim. Então não precisa. Ela vai fazer a mesma quantidade, orientado pelo educador físico, que é o profissional responsável por isso, para aquela faixa etária, para a idade dela, na verdade, para as condições de saúde dela, independente da dieta. O importante é ela buscar ajuda profissional para calcular a dieta adequada para ela, inclusive para a quantidade de exercício físico que ela pratica. Quais são as vantagens que uma alimentação vegetariana pode trazer para o organismo? Então, a gente tem alguns trabalhos muito legais, frisando novamente, né? Não é que é uma vantagem porque a pessoa é vegetariana, né?
A pessoa que come carne, ela também vai ter uma vantagem para o organismo se ela fizer uma alimentação saudável. Agora, muitos estudos mostram que pessoas que se tornam vegetarianas têm uma perda de peso significativa quando ela tem um excesso de peso. Ou mais importante ainda, que é o que a gente mais encontra, que é relacionado à saúde cardiovascular. Quando a pessoa começa a transição para uma alimentação vegetariana, a gente tem aí uma diminuição significativa nos níveis de gordura ruins do nosso organismo, que pode levar a um infarto ou algumas outras doenças cardiovasculares. Mas também é importante salientar em relação a isso que as pessoas, de modo geral, e os brasileiros comem muita carne hoje em dia, né? Então, quando faz essa mudança, é uma mudança muito drástica, uma mudança muito rápida, porque na verdade a gente deveria comer uma porção de carne por dia, que seria um bife ou um filé de frango por dia, e a gente come às vezes 2 filés de frango no almoço, mais 2 no jantar, né? E aí quando faz essa mudança, é óbvio que o organismo vai sentir. Então, principalmente relacionado à saúde cardiovascular, tem muitas vantagens. Também abaixar a glicemia para pessoas que têm pico de glicose no sangue. Também tem alguns estudos que abaixam a pressão arterial porque a pessoa perde peso e, consequentemente, tem uma redução da pressão arterial. Só que tudo isso se deve a ela começar uma dieta mais saudável porque ela começa a comer mais vegetais, começa a comer mais frutas, legumes, verduras. Então, o fato dela tornar a dieta mais saudável melhora a saúde dela. Consequentemente, é o fato dela se tornar vegetariana, né? Muito obrigada, Fernando, por ter aceito o nosso convite e esclarecido nossas dúvidas. Obrigado a você, Bianca, eu que agradeço. Voltamos para o estúdio. O Jornal da Barão fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau!